Olá, pessoal. Bom dia. Deixa eu ver aí. Yasmin Marques, Giovana, Sofia. Olá, Sofia, tudo bem? Gabriel, Larissa, Rafael Henrique, Raoni, Kailane, Júlia, Bárbara. Bárbara, não vi você na primeira aula, Bárbara. Tá atrasada. Agora a gente tem esse controlezinho. Agora, ó. Paul Costa. Não sei quem é esse Paul. Não lembro desse Paul Costa. Vamos ver aqui. A Larissa Borges. Beleza. Júlia Gabriel, Alan. Agora a gente tem que admitir vocês. Ticiane. Certo. Beleza, pessoal? Escreve aí para mim se vocês estão me escutando. Letícia Ruiz, Rafael Henrique. Tá todo mundo mudo, porque eu emudeci todo mundo. Cauê. Bonita coruja, Cauê. Chat, vamos ver o chat. Não quero entrar na tela. Ah, me achei. Me tô na tela. Ok, bom dia. De novo, tem uns códigos que eu tenho que ficar parado para pensar. Bom dia, DNV. Bom dia de novo, né? Eu sou um cara esperto. Então, vamos lá. A gente parou no Em Casa 2. Deu tempo de fazer? Facinho? Rapidinho? Diz aí para mim se deu tempo de fazer. Deu? Beleza. Ninguém escreveu. Vocês estão me enganando, vocês estão me enrolando. Escreve aí se deu tempo de fazer. Se deu, deu. Se não deu, escreve. Não deu. Beleza? Só para eu saber. Se eu vou devagar. Não deu. Beleza, Raoni. Ficou tomando café primeiro, né? Vocês foram tomar café em vez de fazer a lição de casa. Ó, a minha tá toda feita, ó. Ó, toda feita, ó. Não adianta colar que eu não vou deixar. Ó, olha quanta feita, ó. Ó, ó, tudo feita. E é frente e verso, ó. Viu? Aham. Aqui não tem moleza, não. Deixa eu ver, chat. Não deu, não deu, sim. Ó, tá vendo? Foi tomar café. Não deu, fui tomar café. KKKKK. Olha a Maria Vitória. Tá ficando espertinha. Era toda quietinha. Bom, então tá bom. Então eu vou, sabendo que vocês não fizeram, eu vou um pouquinho mais devagar. Que assim vocês pegam todos os detalhes da lição. Então vamos lá no Em Casa 2. Em Casa 1 tá feito. Então vamos lá no Em Casa 2, está na página 475. E é esse daqui, ó. Determine as potências. Lembra que potência, quando ele fala assim, determine a potência, ele quer que determine o resultado. A potenciação é uma operação que tem nomes bem específicos. Então a gente tem base, que é o número que se repete, né? É ele multiplicado por ele mesmo. Então temos base. Temos expoente, que é o numerinho que fica lá em cima, é a quantidade de vezes que a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então tem base, tem expoente e tem potência. Potência é o resultado da potenciação, tá certo? Então quando ele fala assim, determine a potência, determine o resultado da potenciação, tá certo? Então ele deu aqui, ó, x, y, z, isso daqui é uma multiplicação. Quando eu não tenho nada anotado entre duas letras, é porque é uma potência, é uma multiplicação. Então eu tenho x vezes y vezes z, isso tudo elevado à terceira. Tá vendo que ele prendeu num parênteses? Tá? Então isso tudo elevado à terceira. Esse expoente, perdão, faltou a palavra, esse expoente dentro da multiplicação, ele vai para cada um dos fatores, tá? Então vai ser x elevado à terceira, y elevado à terceira, z elevado à terceira. Então, foi o que aconteceu aqui, ó. Tá? Como eu não sei o valor de x, como eu não sei o valor de y, como eu não sei o valor de z, eu não tenho como calcular, né? Eu não tenho os valores. Então, vai ficar com essa anotação aqui, ó. Beleza? Bem facinho. O B.
eu tenho uma divisão aqui dentro, ó. O recado, eu não entendi, Cauê. Escreve de novo. Eu não entendi o recado aí. Qual era o recado? Não lembro do recado. Então, ó. Então, é que para vocês serem monitorados, para vocês entrarem na sala de aula, né, nessa sala virtual, agora a gente tem que acessar vocês, a gente tem que dar o acesso para vocês. Então a gente acaba a gente acaba sabendo quem está na sala de aula e outra, né? Quando a gente tem um horário para entrar, é como se fosse uma conferência com o patrão da gente. O patrão está lá na casa dele e eu, como empregado, tenho que fazer a conferência com ele. Então eu tenho que chegar na hora certa. Então, se ele faz esse acesso que nem a gente tem que fazer agora, a gente acaba sabendo quem está no horário e quem não está. Então a gente tem que procurar a ter um pouquinho mais de horário, ser um pouquinho mais pontual, tá certo? Era esse o recado, tá? Beleza. Então vamos lá, ó. A B, x à terceira z, perdão, x ao quadrado z, x ao quadrado z, isso tudo dividido por y, e isso tudo elevado ao quadrado, tá certo? Então, ó, eu tenho uma estrutura aqui, ó, que é uma fração. A fração, ela é uma divisão, tá vendo essa barra aqui, ó? No numerador, eu tenho uma multiplicação e um dos fatores ainda tem potência. Beleza? Então, não tem estresse. Quando eu tenho divisão, quando eu tenho potência, quando eu tenho multiplicação, divisão ou multiplicação com essa potência aqui, ó, eu vou mandar ela lá para dentro. Vou mandar para o numerador e vou mandar para o denominador. Então, ó, esse quadrado com esse quadrado é potência de potência. Vai dar 4 aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. Esse 2 e o 1 que tem aqui que não aparece, 2 vezes 1 dá 2. O y aqui, ó, com esse 2, aqui eu tenho um 1 que não aparece. Então, 2 vezes 1 dá 2 também. Então, como é que ficou o resultado da minha potenciação? Como é que ficou minha potência? Z à quarta, Z à segunda, x à quarta, Z à segunda, isso tudo dividido por y ao quadrado. Tá? Bem tranquilo? Apliquei a propriedade, pega a potência e joga lá para dentro da divisão. Só que na hora que você jogar, tem que fazer a multiplicação. E se eu tiver uma divisão, vai ser numerador e denominador. No nosso numerador aqui, ó, eu tenho uma multiplicação, então eu tenho que fazer a distribuição dentro da multiplicação. Certo? Ok. Mensagem lá no chat. Depois o C. O C, ó, 2A à segunda, deixa eu ver se é isso, 2A à segunda B, negativo, isso tudo elevado à quinta. Beleza? Então, aqui, ó, entre o 2 e o A à segunda tem multiplicação, entre o A à segunda e o B, multiplicação. Tá? Então, tem uma multiplicação aí, eu vou pegar essa potência e vou jogar lá dentro. 2 elevado à quinta dá 32. É ele vezes ele vezes ele vezes ele vezes ele. Então, aparece 5 vezes, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Outra coisa, negativo, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Esse 5 vai lá com aquele 2 do A. Então, 5 vezes 2, 10. Tá aqui, ó. A elevado a 10. E esse 1zinho que não aparece aqui, ó, porque potência de expoente 1 eu não preciso marcar, certo? Tem que lembrar todas as propriedades. Então, B elevado à primeira elevado à quinta dá B à quinta. Dá 5 daqui, ó. 5 vezes 1zinho dá 5. Então, resultado, menos 32A décima B à quinta. Certo? Você reparou que o 2 não ficou com o expoente 5. Eu calculei. Por que eu calculei? Porque eu tinha o valor do 2, né? O 2 ele tem o valor dele. É diferente desse x, desse z, que eu não tenho, desse y, que eu não tenho os valores. Tá? Por isso que eu calculei o 32 ali. Depois o D. O D já está complicando. Você sabe que é assim, né?
vai ficando um pouquinho mais difícil. O D eu tenho fração vezes x ao quadrado vezes y à terceira, isso tudo elevado à quinta. Então, ó, esse doisinho aqui vai vir para o numerador, vai vir para o denominador. Vai vir para o x e vai vir para o y. Tá? 2, esse 2 aqui, elevado à segunda, dá 4. 5 elevado à segunda, dá 25. X à terceira, à segunda, eu vou multiplicar aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 2 dá 4. Então, vai dar x à quarta. Y à terceira elevado à segunda vai dar 6 aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6. Tá? Então, o resultado ficou 4,25 x à quarta, y à sexta. 4,25 x à quarta, y à sexta. Depois o E. O E da... Peraí, que ler contra coisa ruim pra caramba. O E da 9AB, isso dividido por C ao quadrado, isso tudo elevado à terceira. Então, eu tenho um conjunto aqui, ó, que é uma fração. O numerador da fração é uma multiplicação e o denominador tem uma potência ainda, tá? Esse trezinho que está aqui externo, ele vai lá para dentro de todo mundo. Vai para os fatores da multiplicação aqui em cima e vai para o denominador. Facinho. 9 elevado à terceira é 9 vezes 9 vezes 9. É o 9 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Que página é? 475. Tá? Então vai ser 729. 729. Depois o A elevado à terceira, tá aqui. Depois o B elevado à terceira, tá aqui, ó. Tá? Mais o denominador, eu tenho um C ao quadrado. De nada, Letícia. Eu tenho um C ao quadrado. Ah, mas eu fiz a letra A, não é isso? Beleza. Ó, eu fiz a letra A lá em cima, ó. Tá certo, Letícia? Obrigado. Sim, obrigado, Letícia. Então vamos lá. Ó, o C a quadrado elevado à terceira, aqui, ó, vai dar C a sexta. Então, essa potência 3 vai para todo mundo que está lá dentro dos parênteses. E depois o F, menos 5AB a segunda, C a terceira, isso tudo elevado ao quadrado. Ó, vai para todo mundo lá dentro, né? Se liga, base negativa, expoente par, resultado positivo. Por isso não tem sinal aqui, hein? Tranquilo? Então, base negativa, expoente par, resultado positivo. 5 elevado ao quadrado dá 25. A, aqui tem um potencial 1 que não aparece. A elevado à segunda, tá aqui, ó. B ao quadrado elevado à segunda vai dar B à quarta. Esse 2 multiplica com esse 2. B à quarta. C à terceira elevado ao quadrado dá C à sexta. Esse 2 multiplica com esse 3. Fechou? Quem gosta de dar print, tá aí, ó. Tranquilo? Olha, eu concordo com quem diz assim, é difícil. Eu concordo, mas não é a palavra não é essa, não é difícil a palavra. Eu acho que é trabalhoso. Trabalhoso eu concordo, tá? Então eu acho que é trabalhoso, mas difícil não é. Então quem fala que é difícil, eu acho que está exagerando um pouquinho. Tem que ter cuidado com as minúcias, tem que ter cuidado com os detalhes, tem que saber aplicar as propriedades, tenho que lembrar das propriedades. Isso tudo eu tenho que fazer. E aí, uma vez que eu estou lembrando das propriedades, uma vez que eu sei como é que faz, eu não tenho que ter medo. Eu vou lá e aplico as propriedades. Tá certo? Então, vamos lá para o item 4, para o exercício 4, que está na página 476. Na página 476, eu tenho isso daqui, ó. Ó, 2 vezes 4y mais 3.
Então, é efetuar a multiplicação de polinômio por monômio. Esse cara é um monômio, esse cara é um polinômio. 2 vezes 4y dá 8y. 2 vezes 3, 6. Fácil, fácil, fácil. Aqui, ó, 2y vezes 2x mais 2, eu vou fazer a distributiva. Certo? 2 vezes 2, 4. Y vezes x, xy. Tá certo? Tá? Por que não deu yx? É igualzinho colocar yx e colocar xy. Igualzinho. Por que a gente colocou o x na frente? Por que eu coloquei o x na frente? O Alan está perguntando como saber se é potência de potência ou uma vezes a outra. Ó, vou pegar um exemplo, quer ver? Esse camarada aqui, ó, do item C, do 2C, ó, aqui quando eu chegar no A, tá vendo, Alan? Eu tenho esse camarada elevado à quinta. Então, se eu for escrever esse camarada, vai ficar assim, ó, A elevado à segunda, isso tudo elevado à quinta. Ó, desculpa que eu anotei a lápis, eu vou colocar bem pertinho da tela, olha. A elevado à segunda, elevado à quinta, tá vendo? Tá? Ó, A elevado à segunda, elevado à quinta. É esse A aqui, ó. A elevado à segunda, elevado à quinta. Certo? Então, isso é potência de potência. Quem é a base dessa minha potência? Essa base grande aqui, ó, tá elevado à quinta. Só que dentro dessa base, eu tenho o 2, tenho o A quinta e tenho o B. Então, esse 5 vai para o 2, vai para o A segunda e vai para o B. A quinta, perdão, A ao quadrado. Certo? Então, por isso que é potência de potência. Não é vezes. Entendeu? Então, é isso que eu falei ainda há pouquinho. Tem alguns detalhes que a gente precisa ficar esperto. Né? Então, isso é um detalhe. O que diferencia um aluno do outro é justamente a quantidade de detalhes que um sabe e que o outro não sabe. Né? Isso no dia a dia, na vida da gente sempre é assim. Se você pega um cara, faz uma pergunta para ele, um médico, por exemplo, né? E ele não sabe um detalhezinho de uma doença e o outro sabe, o melhor médico é o que sabe todos os detalhes, né? Aí você fala, pô, eu fui naquele médico que sabe tudo, né? Então, você saber os detalhes das coisas é que vai te diferenciar. Eu estou lendo, desculpa, eu estava lendo a mensagem que estava aqui na tela. É o que vai te diferenciar do outro aluno, né? É o que vai fazer a diferença entre um profissional, outro profissional, entre um aluno, outro aluno, entre uma pessoa e outra pessoa. Sim, mas tipo na F você multiplicou uma potência da outra. Deixa eu ver a F, espera aí. Vamos ver a F. Então, ó, você está dizendo isso daqui, ó. Esse B que está a segunda e esse C que está a segunda. Perdão. B a segunda e C a terceira a segunda. Tá certo? Então, ó, esse camarada aqui, ó, se eu for olhar só o C, deixa eu tampar o C para você ver, ó. Ó, vou tampar aqui, ó. Tá vendo, ó? Tampei. Tá? Você está percebendo que é C a terceira, isso tudo elevado à segunda? Percebeu? Ó, é C a terceira, isso tudo elevado à segunda. Então, não é multiplicação. Não é C a terceira vezes C a terceira. Tá? Então, vai ser C a terceira, eu vou multiplicar esse 3 por 2. A mesma coisa, eu fiz esse B a segunda e esse 2zinho aqui, ó. Tá? Por isso que deu B a quarta e C a sexta. Tá? Esse 2zinho aqui, ó, da gente, esse 2zinho aqui da gente, obrigado, Alan, entendi. Então, ó, esse 2zinho aqui nem é tanto problema. O problema é quando aparece um 5, um 10, um outro número que não é o 2. Porque o 2
3 vezes 3 mais 3 dá 6. 2 mais 2 dá 4. Então, eu posso fazer com o 2, dá para fazer multiplicação e dá para fazer soma. Mas, enfim. Tá? O que eu tenho que fazer é multiplicação. Tá? 2 vezes 2 e 3 vezes 2. A mesma coisa é que vocês... Olha, perdi a folha. É que às vezes a gente não percebe, só um instantinho que eu vou pegar a folha. Voltei. Ó, é que às vezes a gente não percebe uns detalhezinhos. Vou pegar o F que o Alan falou. Olha aqui, ó. Eu coloquei no F esse umzinho a lápis aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Esse umzinho a lápis aqui, ó. Então, ó, eu multipliquei 2 vezes 1 e deu 2 aqui, ó. Esse 5 a lápis aqui com o potencial 1, ó. 2 vezes 1 dá 2. 5 ao quadrado dá 25. Tá? É que às vezes passa esses detalhezinhos. Então vamos lá no 4. Ai, 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 ai. Então vamos lá. No 4, efetue as multiplicações de polinômio por um monômio. Então eu estou com isso daqui, ó. É isso, né? Ó. 2 vezes 4y dá 8y, 2 vezes 3, 6. Nós já tínhamos feito. Esse daqui, ó, 2y vezes 2x e 2y vezes 2. Eu estava parado aqui, ó. Por que eu coloquei xy? Não coloquei yx, porque aqui, ó, o y está na frente, né? Por que eu coloquei xy? Isso daqui é só um código, só um combinado universal que a gente tem na matemática. As incógnitas são x, y, z. São as primeiras 3 incógnitas, né? Então, quando eu tenho x, y, z, eu vou seguir essa ordem. Por isso que o x veio na frente. Tá? Só para seguir o código, só para seguir a norma, né? Só para combinar com todo mundo, né? Com todas as respostas. Então, o x veio na frente, x, y, z. Tá? O x veio antes do y. Depois, 2 vezes 2, 4. E o y que está sozinho aqui e vai para a resposta. Certo? Depois o C. Se liga nesse menos aqui, ó. Menos vezes mais, menos. 4 vezes 5, 20. Y vezes x, xy. Depois, menos vezes menos, mais. 5 vezes 3, 15. Y daqui, ó, direto para a resposta, porque eu não tenho y aqui, ó, não tenho nada aqui. Depois o D. Já tem aí fraçãozinha. Olha que delícia. Ó, 1/3 de x vezes 2/5 de x ao quadrado mais meio. Então, esse camarada, ó, ele vai multiplicar todo mundo lá dentro. Só que aqui eu vou ter fração vezes fração. Não é multiplicação? Eu não tenho que fazer multiplicação? Então, se eu tenho que fazer multiplicação, multiplicação de fração. Como é que é multiplicação de fração? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Tá certo? Na fração, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, vamos lá? 1 vezes 2, 2. Direto, é isso mesmo, Luigi. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. X vezes x ao quadrado, x à terceira. Tá? 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. E esse x não multiplica ninguém aqui, ó. Vai direto para a resposta. Tá certo? Isso daqui tá parecendo um painel de Boeing. É mensagem que aparece. Imagina ser piloto de Boeing. Se pilotar uma aula online já tá difícil. Aqui, ó. AB vezes 2A. Onde você não entendeu, Bárbara? O D? É esse que você não entendeu? Escreve aí para mim. AD, beleza. Então vamos lá. Beleza. Ó. Esse camarada vai multiplicar cada um aqui dentro, não vai? Isso daqui é distributiva em relação à adição.
Ó, distributiva da multiplicação em relação à adição. Vou pegar esse camarada e vou multiplicar pelo primeiro. Vou pegar esse camarada e vou multiplicar pelo segundo. Só que aqui eu tenho uma fração e aqui eu tenho outra fração. Concorda? Como é que eu faço multiplicação de fração? É direto, que nem escreveram aí embaixo no chat. Ó, é direto, de cima com o de cima ou de baixo com o de baixo. Então, 1 vezes 2, 2. Está lá a resposta. Ó. 3 vezes 5, 15. Está lá a resposta também. X vezes x ao quadrado, x à terceira. Tá certo? Então, é direto, de cima com o de cima ou de baixo com o de baixo. Porque eu estou fazendo multiplicação de duas frações. Tá? Depois o outro, ó. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. X vezes nenhuma letra aqui é x. Certo? Beleza, entendeu. Beleza, Bárbara. Entendi. Beleza. Então vamos lá, vamos continuando. O E, ó. AB vezes 2A ao quadrado B. Lembra que eu falei multiplicação de polinômios, ou, perdão, multiplicação de monômios? Letra com letra, número com número. Tá certo? Nesse cara aqui na frente é 1AB. 1AB. Não está aparecendo. Toda vez que eu tenho 1 na multiplicação, ele não altera o resultado. Ele é elemento neutro. Então, 1 vezes 2, 2. A vezes A ao quadrado, A à terceira. B vezes B, B ao quadrado. Mais vezes menos, menos. Tá? Não tem sinal, é porque ele é positivo. Tá vendo como a gente tem que lembrar um monte de detalhezinho? Mais vezes menos, menos. A vezes A ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. Tá? Então ficou 2A terceira B ao quadrado menos A ao quadrado, B ao quadrado. Tá? Depois o 5. O 5, desenhe os retângulos cujas áreas são representadas pelas multiplicações a seguir. E escreva a expressão que representa seu perímetro. Então, desenhe os retângulos cujas áreas são representadas pelas multiplicações a seguir. Ó, 5 vezes x. 5 vezes x. Um lado é 5, o outro lado é x. Você pode colocar o contrário também, tá? Tanto faz. É retângulo, tá? Pode ser x aqui, 5 lá em cima. Eu faço sempre assim que acho mais bonitinho. Aí o perímetro, ó. Se esse camarada é 5, aqui é 5 também. Se esse camarada é x, aqui é x também. Então vai ficar 5 mais x, mais 5 mais x. 5 mais 5 dá 10. X mais x são 2x. Tá? Então o perímetro ficou aqui, ó. 10 mais 2x. Depois, 6 vezes A mais 1. Fiz o desenho. 6, A mais 1. Tá? Como é que vai ficar o perímetro? Ó, se esse cara é 6, esse cara aqui também é 6. Se aqui em cima é A mais 1, aqui embaixo é A mais 1. Então vai ficar 6 mais A mais 1, mais 6 mais A mais 1. Escrevi aqui embaixo, ó. 6 mais A mais 1, mais 6 mais A mais 1. 6 mais 1 dá 7. 7 mais 6 mais 1 vai dar 14. Eu escrevi aqui embaixo, ó, 14. A mais A são 2A. Tá? Então ficou 2A mais 14. Por que eu coloquei o 14 depois? Porque sempre que eu tiver uma incógnita, ela vem na frente. Outro detalhezinho. Certo? Então ficou 6 mais A mais 1, a folha desmaiou. 6 mais A mais 1, mais 6 mais A mais 1. 6 mais 1 mais 6 mais 1 vai dar 14. A mais A vai dar 2A. Então, o perímetro ficou 2A mais 14. Depois o C. 2x vezes 3y. Então, eu fiz o desenho do retângulo. Não entendi. O 2x também tem que vir na frente. 2x seria o 2A, né? Se for 2x, tem que vir na frente. Você quer dizer isso, né? Se fosse um x, não é isso, Maria Vitória?
Ó, professor, então na primeira o 2x tem que vir na frente. É mesmo. Olha, você me pegou, hein? Ó, agora entendi. Tem que vir mesmo, Maria Vitória. É 2x mais 10. Tem deslize meu, desculpa, viu, pessoal? É deslize meu. 2x mais 10. Perfeito. É isso mesmo, parabéns. Tá? Eu tenho que confessar uma coisa. Eu vou ter que parar a aula e vou ter que confessar. Eu estava prestando atenção, quem é que ia prestar atenção? Tá vendo? Por isso que eu fiz essa daí. Tá? Professor nunca erra. O que acontece? A minha mulher tá rindo. Eu tô na aula online. Ela tá rindo aqui. Minha mulher também é professora de matemática, né? Então, professor jamais erra, né? Vocês sabem como é que é a hierarquia, né? É Deus lá em cima, embaixo os anjos, e entre Deus e os anjos tem os professores ali, né? Então, quando Deus está preocupado por alguma coisa, ele não fala com Deus não fala com os anjos, Deus fala com os professores. Aí, professor, como é que fica tal situação, entendeu? Aí, então, a gente conversa direto com Deus, não é assim não, entendeu? Aí depois vem os anjos, aí os professores falam, anjo aí, vai lá resolver e coisa e tal, entendeu? Eu não errei, o que eu fiz foi uma técnica para perceber se o aluno estava prestando atenção na aula, entendeu? Muito bom que é. Tem gente prestando atenção essa turma é muito boa, viu? Olha lá, ó. Aqui é X, a minha mulher lá. Minha mulher tá tirando sarro. A minha mulher tá aparecendo a live do Daniel ontem. A mulher do Daniel tava junto, né? Aí a mulher do Daniel corrigia o Daniel ontem. O Daniel errava a fala dele, né? Em vez de ler em inglês, ele lia a coisa errada lá e a mulher ia lá e corrigia. Minha mulher tá igual. Então é 2x. Não menti, não. Eu só falo verdades, eu não minto. Então o 2x na frente do 10, tá? Beleza? Parabéns, viu? Vocês encontraram aí a pegadinha que eu soltei. É ótimo. Obrigado, Alan. Não estou mentindo, não. Obrigado, Maria Vitória, pela dica. Desculpa, hein? Então, 2A mais 14, tá? E depois o C, 2x vezes 3y. 2x está aqui e 3y aqui, ó. Tá certo? Então, vai ficar o perímetro... Opa, a folha está desmaiando. O perímetro vai ficar, 2x, 3y, 2x aqui também e 3y aqui, tá? Então, 2x, 3y, 2x, 3y. Eu estou somando, tá? Então, vai ficar 2x mais 2x vai dar 4x. 3y mais 3y vai dar 6y, tá certo? E eu coloquei na sequência o x na frente, o y atrás. Vamos ver o que está aqui no chat. Obrigado, Raoni. Tá sempre ligado, Raoni. Depois o D. 2 vezes x mais y. 2 eu coloquei aqui e x mais y aqui. Tá certo? O 2 eu coloquei aqui e o x mais y aqui. Então, se aqui é 2, aqui também é. Se aqui é x mais y, aqui também é. Tá? Então, vai ficar, 2 mais x mais y mais 2 mais x mais y. Eu escrevi tudo aqui, tá? 2 mais 2 dá 4, 2x mais, perdão, x mais x dá 2x e y mais y dá 2y. Se eu for colocar na sequência, vai ficar assim, vai ficar assim, 2x mais 2y mais 4. Certo? Aqui, 2x mais 2y mais 4. Tá? E aí a gente terminou o em casa, tá? E na próxima aula, já tá marcando ali para mim que vai terminar a aula, e na próxima aula a gente vai falar de triângulos, A gente vai entrar no módulo 8, tá? Então é um novo módulo que a gente vai ver, tá? Aliás, aqui tá me avisando no painel, perdão, tá me avisando no painel que tá faltando 5 minutos e 24 segundos. Então, dá para começar, sim, o comecinho do módulo 8, que é sobre triângulos, Tá? Então, vamos ler o que ele está falando aí.
O triângulo foi uma das primeiras figuras geométricas que você estudou quando entrou na escola. Além de ser uma figura simples, o triângulo serve de base para analisar outras situações mais complexas. Por exemplo, quando resolvemos um problema envolvendo um polígono com vários lados, é comum usarmos a estratégia de decompor esse polígono em triângulos. Então, quando a gente tem um quadrado, por exemplo, o quadrado dá para dividir em... Ó, eu tenho aqui um retângulo, né? Não está nem um quadrado. Ó, o retângulo eu posso decompor em 2 triângulos. Olha aqui, ó, triângulo, triângulo. E eu simplifico, né, a figura. Então eu vou resolver o meu retângulo em 2 triângulos. Tá certo? Olha agora, quer ver que interessante? Ó, esse retângulo aqui, ó. Dá para ver? O retângulo eu dividi em 4 triângulos. Tá vendo? Então o triângulo acaba sendo o polígono mais simples. Até porque eu não tenho polígono de 2 lados. Olha aqui, ó. Se eu tiver 2 lados, esse lado e esse lado. Diz para mim como é que eu faço um polígono. Né? Não esquece que polígono é uma figura fechada. Então eu preciso de um outro lado aqui, ó. Eu preciso de um outro lado aqui para formar o triângulo. Triângulo é o polígono de menor quantidade de lados. Tá? Ele é o mais simples. E outra coisa, o polígono, ele para física, para engenharia, de uma maneira geral, ele é o polígono mais seguro que tem. Por isso que no desenho aqui, ó, isso daqui é uma ponte que tem lá em Tóquio, ó, você só vê triângulos aqui, ó. Ele decompôs cada estrutura num monte de triângulo. Eu acho que eu já falei isso com vocês no ano passado, mas toda hora vale a pena a gente lembrar. O triângulo é o polígono mais estável que a gente tem. Ele não deforma o triângulo, ele rompe, né? No caso de estrutura, ele rompe, mas ele não deforma, né? Se você tiver um quadrado, você pode fazer a experiência, né? Você pega um quadrado, esse quadrado tá feio pra caramba. Ó, você consegue empurrar o quadrado. Você pode fazer essa experiência. Agora, no triângulo, você não consegue empurrar o triângulo, tá? Você não consegue empurrar um dos vértices do triângulo. Se você fizer com um palito, por exemplo, né, palito de, sei lá, palito de sorvete, né, e você prender, você não consegue empurrar. Eu acho que eu já falei para vocês do exemplo dos portões, das porteiras das fazendas, porque a porteira da fazenda, ela sempre raspa no chão. Por que que ela raspa no chão, né? Ó, porteira da fazenda. Aqui tem o esteio e aqui tem uma porteira. Aí ela acaba fazendo isso daqui, ó, né? Sim, caiu na prova ângulo. Perfeito. Né? Eu já tinha comentado, eu sempre comento isso, no 7º ano, eu já tinha comentado com vocês que o triângulo é o mais estável. Esse quadrado já nasceu deformado. É porque esse quadrado, na verdade, ó, quando a gente faz esse quadrado aqui, ó, esse quadrado não tem lados iguais, né? Se eu fizer assim, ele é um retângulo, ele nem é um quadrado, né? Quando eu tento fazer um quadrado assim, ó, fica um quadrado mal feito. Ele já é um retângulo. O tamanho daqui não é igual ao tamanho daqui, tá? Mas enfim, o triângulo é o... Eu não sei, Luigi, quando é que vai sair gabarito. Provavelmente deve sair pelo plural, tá? Beleza? Eu não sei, Luigi. Então, ó, o triângulo é o polígono mais estável que a gente tem. Por isso que ele aparece bastante na engenharia. Quando você vê estruturas, por exemplo, de grandes telhados, né, grandes pórticos, você sempre vê ele feito em triângulos, tá? Olha, então a Letícia Ruiz está falando que tem resultado no ângulo 1. Beleza, Luigi? Vai lá buscar, que deve estar lá, tá? Então, ó, quando você vê figuras como essa, você vê um monte de triângulo, tá? Beleza? Ele é o polígono de menor quantidade de lados, tá? Tem o gabarito, mas geralmente, Letícia Ruiz, geralmente tem o gabarito, mas não tem a resolução das respostas. Bom, triângulos, elementos e classificação. Vamos falar de classificação de triângulo? Triângulo tem 2 classificações. Uma quanto ao tamanho dos lados e outra quanto aos ângulos internos. Tá? Então, são 2 classificações. A primeira que a gente vai ver é a classificação quanto ao tamanho dos lados. Tá bom? A gente não vai ver isso hoje, a gente vai ver na próxima aula. Então, se você quiser dar uma lidinha, a página 478, você pode ir na minha frente. Amanhã de manhã a gente vai falar sobre a classificação dos triângulos quanto aos lados
e quanto aos ângulos. Beleza? Tranquilo aí? Escreve no chat se você entendeu.